Pense na Idade Média Europeia. O que vem à sua mente? É muito provável que sejam todos os míticos reinos e feudos do norte europeu, com seus castelos, brasões, cavaleiros e princesas, um mundo onde dragões pareciam espreitar em cada bosque. Ou talvez você se recorde da fase tardia do medievo, durante a qual se deu o desenvolvimento do papado, das primeiras universidades, da arte gótica e da música tonal, só para elencar algumas das conquistas muitas vezes negligenciadas desse período. No entanto, não só de castelos e monges vivia esse continente. Embora frequentemente esquecidas, as repúblicas medievais europeias foram de fundamental importância para o desenvolvimento social, econômico e cultural de todo o continente. Ao longo de muitos séculos, essas cidades-estados mediterrâneas prosperaram através do comércio com a Ásia e com a África, servindo como ponte para o intercâmbio que havia entre os três continentes. Formavam um panorama rico, exuberante, quase exótico, um mundo onde grandes navegadores podiam prosperar através da compra e da troca de especiarias. Um mundo de cheiros e cores que se ergueu nas encostas íngremes antes governadas por romanos e gregos. Um mundo onde cada pequena cidade era tão rica e próspera que podia competir com impérios inteiros. Entre essas repúblicas, teve uma que se destacou mais que as outras, seja por sua localização privilegiada, seja pelo poder que obteve pelo comércio. Falo de Veneza, que ainda em nossos dias é uma das cidades mais românticas e deslumbrantes do planeta, mas que no passado estendeu suas redes de comércio e influência até os confins mais remotos da Ásia. A Sereníssima República de Veneza teve seu início com a queda do Império Romano. Foi um tempo de grandes turbulências para a Península Itálica, com a invasão de tribos bárbaras que vinham do norte. E muitos dos habitantes locais procuraram refúgios em áreas isoladas da região. Os pântanos existentes no norte da Itália, antes esquecidos e evitados, pareciam ser muito propícios, justamente pela dificuldade que possíveis invasores encontrariam. Se deu início então um movimento massivo de imigração para essa região. Bispos conduziam seus fiéis em peso para as chamadas Ilhas da Laguna, e comunidades tradicionais se reconstruíram na região, levando consigo a cultura e a riqueza que possuíam. Como Veneza é composta por um aglomerado de ilhas, foi possível esses diferentes fluxos de imigrantes coexistirem pacificamente, cada qual fundando seu próprio assentamento. Dentre os movimentos migratórios, um dos mais importantes foi o promovido pelo povo de Aquileia. Como muitos outros, esses habitantes também foram conduzidos pelo seu bispo. Mas o bispado de Aquileia havia sido fundado por São Marcos, um dos 4 evangelistas que conhecemos. Desde então, Veneza se tornou intimamente associada ao santo, o que só foi reforçado quando comerciantes da região trouxeram desde o Egito as relíquias que supostamente pertenceriam a ele. Graças a isso, Veneza se arrogava especialmente protegida por São Marcos e foi por vezes chamada também de República de São Marcos. O símbolo da cidade, um leão alado que segura o evangelho, aparece como referência no livro do Apocalipse e foi desde os primórdios do cristianismo associado com o evangelista. Veneza passou os primeiros séculos de sua existência sob a salvaguarda do Império Bizantino, que governou a região e estabeleceu ali um exarcado, isto é, um governo que subsistia fora dos limites tradicionais do Império. Essa proteção dos exarcas bizantinos garantiu o controle das hostes bárbaras e a segurança dos fiéis venezianos, em troca de impostos e lealdade. Mas na medida que os bárbaros do Ocidente eram convertidos e substituídos por reinos cristãos, aliados ao Papa, 2 facções surgiram entre os povos de Veneza. Uma primeira pretendia se aliar a Carlos Magnus e ao recente Sacrosanto Império, conquanto uma segunda estava confortável sendo tributária de Constantinopla. Um terceiro grupo, que defendia a autonomia de Veneza, também surgiu, mas só foi se intensificar com os eventos posteriores. Como a região ficava exatamente no limiar dos 2 impérios, as disputas eram frequentes e tensas. Grande problema foi o tráfico de cristãos do norte, especialmente das tribos eslavas, que eram vendidos como escravos aos muçulmanos da África e do Oriente Médio. É compreensível a indigestão que isso causou no Ocidente, e tal dilema só foi resolvido com um tratado que proibiu a venda de cristãos por parte de Veneza.
Mas os venezianos conflitavam com os bárbaros cristianizados, suas relações com Bizâncio também tiveram momentos de caos e desavença. O ápice desses distúrbios ocorreu em 726, quando o imperador Leão III ordenou a destruição dos ícones, um movimento que ficou conhecido como iconoclastia. Isso gerou revoltas na população local, que matou o exarca bizantino e elegeu Orso, um dos nobres locais, para que passasse a governar a partir de então. Ele foi aclamado primeiramente com o título de Doge, um regionalismo da palavra duque, que significa literalmente condutor. Com o intuito de evitar um conflito desgastante, Leão III aceitou a vontade local e ratificou a eleição de Orso. Ao mesmo tempo, a recusa de Constantinopla em punir os venezianos e impor sua vontade já evidenciava o declínio bizantino na região. Essa derrocada viria a ocorrer logo depois em batalhas contra os reinos ocidentais e concederia a Veneza sua liberdade definitiva. Após uma série de tratados, tanto o Sacrosanto Império quanto Constantinopla concordaram em manter a República Veneziana livre como estado tampão entre esses dois impérios. O que era de início uma pequena república viria a se expandir consideravelmente através do comércio marítimo. Essa riqueza possibilitou a Veneza adquirir um forte exército e também manter o controle de muitas ilhas mediterrâneas, chamadas de Stato da Mar. Veneza participou ativamente das cruzadas, onde enfrentou tanto muçulmanos como os cristãos ortodoxos. Em 1204, a República seria protagonista no saque da cidade santa de Constantinopla. Muitos historiadores apontam que esse saque foi um dos responsáveis por enfraquecer o Império Romano Oriental e, consequentemente, levar à derrocada de Bizâncio pelos muçulmanos. Até hoje, muitos espólios vindos dos domínios ortodoxos no Oriente encontram-se espalhados tanto em Veneza quanto por toda a Itália. Quanto ao seu governo interno, é interessante notar que Veneza nunca se tornou uma monarquia. Nos primeiros séculos de sua independência, alguns doges até tentaram consagrar seus herdeiros como sucessores, mas todas essas tentativas foram mallogradas. Posteriormente, foi promulgada a Promissione Ducale, que limitava os poderes do governante para evitar a tirania, além de uma série de normas que também impediam, por exemplo, a eleição de dois doges da mesma família consecutivamente. O poder do doge foi então compartilhado com o côncio, formado pela plebe, e com o Maggior Concilio, composto por centenas de homens da nobreza e elite que tinham poder de veto. Com o tempo, a expansão levou à necessidade de outras estruturas. Foram estabelecidos os pregadi, um grupo de 100 homens incumbidos de elaborar as leis que seriam votadas. Também surgiram o Conselho dos 10, que atuava como juízes, e o Conselho Menor, formado por membros da elite que fiscalizavam cotidianamente as ações do governo. No fim desse emaranhado de instituições, quem governava de fato era o Colégio, um gabinete de militares, estudiosos e nobres que assessorava o doge em suas ações cotidianas. A função desse colégio era manter o soberano atualizado das questões econômicas, financeiras e militares que envolvessem o país. Quando olhamos em retrospecto, percebemos que cada uma dessas estruturas foi estabelecendo-se no decorrer de séculos, embora úteis no início, também serviram para enrijecer a própria República. Com o advento das grandes navegações por parte de Portugal e Espanha, que tornava mais viável o comércio marítimo do que a Rota da Seda, Veneza foi gradualmente perdendo poder e terra. O Sacrosanto Império avançou sobre a região, mas o golpe de misericórdia ocorreria durante as invasões napoleônicas. Com isso, o território perdeu sua soberania, hoje é parte da República Italiana. Mas muitos costumes antigos ainda são vistos. Um dos mais excêntricos é o casamento de Veneza com o mar, antigamente celebrado pelo doge e hoje mantido pelo governo local. Na cerimônia, assistida geralmente pelo bispo da cidade, o prefeito lança ao mar um anel de compromisso, casando a cidade com as águas. Com isso, diriam os antigos venezianos, todos os dotes do oceano pertenceriam necessariamente à República. Outro hábito interessante que ainda pode ser visto é o Carnaval de Veneza, caracterizado por máscaras e roupas impecáveis. Antigamente existiam regras muito rígidas no que diz respeito à vestimenta. Algumas cores e peças só podiam ser utilizadas por nobres, por força de lei mesmo. Mas no carnaval,
Ocultos sob máscaras, todos podiam se vestir de forma colorida, quebrando esses paradigmas. Era uma oportunidade para os venezianos abandonarem momentaneamente as rígidas barreiras dos protocolos que existiam. Certamente, mesmo depois da queda da República, Veneza ainda é uma cidade incrível com todos os seus canais e embarcações que são como um pálido reflexo do glorioso passado. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar e conhecer o local, lembre-se que ele já foi o lar de navegadores que conquistaram o mundo inteiro. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Até mais, se Deus quiser.